Olá, seja muito bem-vindo à segunda aula desse tema maravilhoso, que é a natureza do Messias e a divindade de Jesus. Eu espero que você tenha assistido e reassistido a primeira aula, você tenha aprendido aquelas noções básicas sobre as linhas de pensamento e como Jesus ele é tratado em várias linhas de pensamento e qual a linha de pensamento que a gente acredita e por quê. Ok? Então vamos discorrer a respeito disso ao longo da nossa jornada. Tem muita coisa boa ainda pela frente. Não se esqueça do seu caderno, da sua caneta. Dúvidas, comentários, anota aqui embaixo, né, na área para os comentários. E vamos correndo aqui para essa aula aqui maravilhosa. Vamos entender algo muito importante. Lembra que eu falei para vocês sobre o errad? Então vamos lá, vou começar a explicar para você o conceito dessa palavra. Deuteronômio 6, versículo de número 4, vai dizer: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve Israel, Adonai é o nosso Deus, Adonai é um. Essa palavra errad, que significa um, ela não é um no sentido singular. Dentro da linguística hebraica, dentro da língua hebraica, ela é um plural majestático, ou seja, um num sentido plural. Como que eu entendo isso dentro da língua portuguesa? Quando você fala, por exemplo, um povo é uma única pessoa? Não, um povo quer dizer que é um coletivo de várias pessoas. Né? Uma manada, por exemplo, é o quê? É um coletivo, significando que é um grupo de bois, né? De animais, e assim por diante, assim sucessivamente. E dentro do hebraico também nós temos isso, e o errad, dentro da língua hebraica, é conhecido como um plural majestático. Em um sentido singular, se fosse falar assim, quando, por exemplo, em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, ali não é errad. A palavra ali é Yahid, que é um no sentido singular, ok? Em Gênesis 2:24, olha o quanto isso é precioso, querido. Por esse motivo é que o homem deixa a guarda de seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher, e ele se torna uma só carne. Essa palavra uma aqui no texto de Gênesis 2:24 é errad. Ou seja, Deus está comparando aqui quando ele diz que ele é um errad, e o homem, quando ele se casa com a mulher, ele se torna um errad, o homem e a mulher. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que eles são um em propósito, mas que eles têm a sua própria identidade. Então, as manifestações do Eterno, por mais que elas sejam a parte dele, cada um age dentro do seu propósito. Por exemplo, Jesus como Messias, ele tem um propósito. Porém, o Espírito Santo, né, a Ruach HaKodesh, ela tem o quê? Um outro propósito, ok? Então, isso você precisa entender isso para que muitas pessoas, quando você disser que Jesus é Deus, elas vão dizer para você: então você é um politeísta, porque Deus é só um, isso é coisa de Roma. Não é, querido. É falta de entendimento da língua, ok? Dentro da cultura hebraica, dentro da cultura semita, dentro da cultura de Jesus, quem conhece profundamente vai dizer, mesmo aqueles que não reconhecem que Jesus é o Messias, mas eles provam, eu vou te trazer todas essas informações, ok? Mas eles provam que o Messias é o próprio Adonai, ok? Vamos lá para o segredo de Deuteronômio 6:4. No mundo inteiro, os judeus recitam esta oração todos os dias. Esta prece é conhecida como a essência da profissão de fé do judaísmo, que Elohim é um. Ao mencionar o Shema, o Zohar, que é um livro da sabedoria dos hebreus, estabelece um mistério. Por que o nome de Deus é mencionado 3 vezes num espaço tão curto?
Yahvé é um, porque então ser citado 3 vezes e não apenas uma vez? Explica então o livro. Yahvé é um, mas se manifesta em 3 gaonins, ou em 3 kemunês, 3 manifestações, em 3 essências. O Zohar, querido, é um livro da sabedoria dos hebreus, da sabedoria hebraica, judaica. Então, o que o Zohar está dizendo? Por que é que em Deuteronômio 6 está dizendo 3 vezes o nome de Adonai? Ouve Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Por que 3 vezes está dizendo o nome dele? Por quê? Por causa das suas 3 manifestações. Há um processo de unidade nas manifestações. A forma escrita da oração diária do Shema é para ser entendida e percebida. Essa oração diária é uma passagem concernente à unidade que é ensinada nas Escrituras. Em Deuteronômio, nós lemos Yahvé, depois Eloheinu, depois Yahvé, que juntos formam a unidade. 3 gaonins, que é o termo hebraico para manifestações, que são um, ou seja, o Eterno é um, que se manifesta em 3 formas diferentes. O que eu preciso te explicar aqui, querido? O que você precisa entender? Nós não estamos falando de 3 pessoas diferentes. Não são 3 pessoas. O Eterno é um. O nosso Deus Criador é uma única. Ele é único. Eu não vou dizer pessoa, porque não é uma pessoa. Entendeu? Ele é único. Ele é um errado. Mas ele se manifesta de 3 formas diferentes para cumprir o propósito. Yeshua é o filho de Elohim. Eu vou tratar aqui, queridos, Jesus, muitas vezes você vai ver eu tratando Yeshua, Jesus como Yeshua, por quê? Porque esse material eu fui trazendo da cultura e eu quis manter o nome de Jesus, tá? Como Yeshua. Por quê? Para manter mais original possível aos escritos, tá? Das fontes que vieram esses ensinamentos, para poder situar você dentro do mais profundo entendimento da Elohut, da divindade de Jesus. Então, Yeshua é o filho de Elohim. Muito tempo antes do nascimento de Yeshua, a comunidade de Qumran, você deve conhecer isso, por exemplo, como os pergaminhos do Mar Morto, A comunidade de Qumran eram os essênios, entendia que o Messias seria chamado de filho de Elohim. Esse termo filho de Elohim foi encontrado nos pergaminhos do Mar Morto, ou nos rolos de Qumran, no 4Q 246. O 4Q é a 4ª caverna, 246 é o pergaminho de número 246 que foi encontrado nessa 4ª caverna. Está escrito o seguinte: e todos os povos irão servi-lo. Queridos, eu preciso dizer algo aqui para vocês. Esses escritos dos essênios que foram encontrados nos rolos do Mar Morto, que é como a gente conhece mais comumente, foram escritos anos antes do nascimento de Yeshua, antes do nascimento de Jesus, ok? E olha só a essência desse texto escrito em aramaico, e aqui traduzido para o português. Olha a essência desse texto. E todos os povos irão servi-lo, e ele se tornará grande sobre a terra. Ele será chamado de filho de Elohim, e lhe chamarão filho do Altíssimo. É isso que os essênios escreveram a respeito do Messias, que nós sabemos que é Jesus, que é Yeshua. Seu reino será um reino eterno, e ele será justo em todos os seus caminhos. Eles, e aqui eles chamam, eles porque Elohim, algo que eu preciso te falar sobre isso é que El é Deus, e Rim, quando você coloca Elohim, você está levando Deus para um plural, é o plural majestático que eu estava explicando para vocês. Então, quando você vai ler os textos originais,
sempre quando trata de Elohim, na grande maioria das vezes, o que precede, né, o pronome deles vem sempre como no plural. No caso aqui, ele vai dizer o quê? Eles, Elohim, julgarão a terra com justiça e todas as nações farão shalom. Farão o quê? A palavra shalom é paz, prosperidade, plenitude, alegria, felicidade, bem-estar, saúde. Todas essas 7 palavras, elas fazem parte da raiz da palavra shalom. Então, o que o texto de Qumran, né, esse pergaminho que foi encontrado na 4ª caverna, ele diz sobre o Messias, que nós sabemos que é Jesus. Diz, eles, né, Elohim, julgarão a terra com justiça e todas as nações farão shalom. A espada cessará na terra e todas as nações o adorarão. Grande Deus, o grande Deus, será a sua ajuda. Vamos fazer uma comparação com o pergaminho 4K 246 e Lucas 1, 32 a 35. Olha só a conexão que há nesses dois escritos, né? Lucas 1, 32, 35 diz: este será grande e filho de Elion, que é uma maneira de um outro jeito de falar Elohim. Será chamado e Adonai Elohim lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará sobre a casa de Jacó para sempre. Seu reinado não terá fim. Disse Miriam ao anjo, Maria, né? O nome da mãe de Jesus, no original é Miriam. Como será isto? Pois não conheci homem. Respondeu o anjo e disse-lhe: a rua HaKodesh virá e o poder de Elion repousará sobre ele. Por causa disso, o que será gerado em você será chamado Kadosh. O filho de Elohim será chamado. Para vocês que conhecem o texto, né, e se você não conhece, eu sugiro que você leia o capítulo inteiro de Lucas 1, mas é quando o anjo se apresenta a Miriam, a Maria, né, a mãe de Jesus, dizendo como seria que Deus se tornaria carne através da vida dela. E aqui há, querido, uma conexão incrível com o texto 4K 246, que foi encontrado nas cavernas de Qumran, né, na região onde era habitada pelos essênios. Então Jesus, ele é chamado de filho de Elohim em Marcos 1:1 e em João 1:1 e 14 é revelado que é o próprio Elohim. Vamos lá. João 1, versículo 1 e versículo 14, olha o que João escreve. No princípio era a palavra, Jesus. Nós já estudamos isso, né, pessoal? Quando nós falamos sobre Jesus é a Torá viva, você já aprendeu sobre esse texto aqui, nós tratamos minuciosamente esse texto. E a palavra estava com Elohim e a palavra era Elohim. E a palavra se tornou carne e viveu entre nós. É o que diz o texto de João 1, versículo 14. Filipenses 2, versículo 10 e versículo 11 vai dizer: para que em nome de Yeshua todo joelho se dobre, dos que estão nos céus e na terra, e toda língua confesse que Adonai é Yeshua HaMashiach, para a glória de seu Pai Elohim. Você entende, querido, como os textos no conceito original, eles aproximam a pessoa de Jesus, a sua divindade? Porque quando foi traduzido para português, esse texto, por exemplo, de Filipenses 2, 10 e 11, diz assim: para que em nome de Jesus todo joelho se dobre todo joelho se dobre dos que estão nos céus e na terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Olha o quanto o sentido disso ficou pobre. E aí sim há questionamentos, porque Senhor é uma questão de autoridade. Pode estar dizendo que Jesus, né? Que Jesus é uma autoridade.
Mas abre espaço para esses que dizem que ele não é Deus. Não, ele é Senhor, ele é autoridade sobre aquilo que ele fala, ele é o Messias. Mas a Bíblia não chama ele de Deus. Muito pelo contrário, querido. A Bíblia afirma, os escritores, tanto do Tanar quanto da Nova Aliança, afirmam que o Messias é o próprio Deus. Se a gente não consegue perceber isso dentro das Escrituras, é um problema de traduções. Mas no original, o que está escrito é que toda língua confesse que a Yahvé, que o tetagrama, né, Yud Re Vav Re, é Yeshua HaMashiach para a glória de seu Pai Elohim. Essa é a pergunta, qual é o conceito do Filho? E agora eu vou trazer para vocês aqui, querido, algumas respostas de rabinos ortodoxos que reconheceram que Jesus era o Messias. E tem alguns aqui que eu vou trazer que nem reconheceram, mas são grandes pensadores e que trazem, não dizem que o Messias é Jesus, mas eles afirmam que o Mashiach, que o Messias é o próprio Adonai, é o próprio Yahvé. Então vamos lá. Qual é o conceito do Filho? O rabino Immanuel Shohet, na verdade o nome é Shohet, nome difícil de dizer, né, no português, diz, o particípio do Filho. Particípio é o quê? Particípio são faces menores, né, a personalidade, conhecida como Zeir Anpin, ou face pequena de Adonai, o Filho. Todos esses conceitos de particifins, né? Seja, particifino é o plural de particif, de faces, de personalidades, não implicam em qualquer pluralidade de Elohim. Os particifins são manifestações de Elohim, vários aspectos que Elohim se manifesta. Olha o que é que esse grande estudioso está dizendo. Que o conceito do Filho, o Zeir Anpin, que é a face pequena, não quer dizer que Adonai é outro, mas que é simplesmente uma manifestação, ou seja, ele está aqui afirmando que a manifestação do Filho, que a manifestação que o Messias é o próprio Adonai. O rabino Shimon Bar Yochai, que é o escritor do Zohar, né, ele diz o seguinte: tudo o que eu disse do santo ancião Adonai e tudo o que eu disse de Zeir Anpin é que todos são um, absolutamente um. Qual a diferença entre um e outro? Ele é um todo, mas a partir de cima seus caminhos se dividem. Olha o que esse grande estudioso, esse homem que viveu nos tempos de Jesus, ok, queridos? Shimon Bar Yochai era discípulo de Akiva. Foi um rabino que viveu na época de Jesus. Então o que ele está dizendo aqui? Qual é o pensamento dele sobre o Messias? Que ele é Adonai. Esse sábio, esse ancião, esse homem respeitadíssimo dentro da cultura semita, ele está afirmando que o Filho é o próprio Adonai. Então, querida, aqui a sua mente já começa a fluir um pouco melhor. Eu estou provando para vocês, aqui através não só de pensamentos ocidentais, não só através do pensamento, né, de você está dizendo isso porque você é pastor, você está defendendo o seu lado. Não, eu estou dizendo isso com base no pensamento de estudiosos, de hebraicistas, de aramaicistas, de rabinos conceituados e respeitados pelo povo judeu, pelo povo hebreu, de que o Messias é o próprio Adonai. Amém, queridos? Então vamos lá, se prepare para a terceira aula, que nós só estamos esquentando os motores, tem muita coisa ainda por vir. Então vem comigo para essa revolução na cultura de Jesus, rumo a uma fé descomplicada.